Amparo, 4º Distrito de Nova Friburgo. Foi para essa localidade que se instalaram as famílias Gripe, Schwenk, Sanglar, Frossar, Alves da Costa, entre outras. A 650 metros de altitude, no século XIX e até metade do século seguinte, todos esses morros estavam cobertos por pés de café, principal atividade econômica da região, como testemunham algumas casas-sedes de fazenda ainda hoje existentes em Amparo. Fomos até esse distrito conhecer sobre o plantio de lúpulo que começou nessa localidade e já está se estendendo para outras regiões. Entrevistamos Paulo Roberto Celes Cordeiro, pioneiro no estado do Rio de Janeiro no cultivo do lúpulo. Paulo, como você teve por que plantar o lúpulo aqui no distrito de Amparo? Nós já tínhamos uma área aqui, física, a nossa casa tem uma área aqui de 1.400 metros aqui do lado do riacho, né, do Ribeirão São José. E a gente também estava procurando alguma coisa que desse uma identidade, uma diferenciação na cerveja que a gente produz. A gente começou produzindo um pouco de cerveja, a ideia era depois fazer uma coisa maior, legalizada. Então a gente pensou em fazer o plantio de lúpulo para a gente ter o nosso próprio lúpulo e ter um produto diferenciado. A coisa foi evoluindo, aí foi bem, o lúpulo está indo bem, outras pessoas gostaram muito da ideia e acabou que acabou mudando o foco hoje da minha atividade. Eu tenho ainda a cervejariazinha, faço lá alguma coisa de pequeno para experimentar o lúpulo, para testar algumas coisas, mas hoje a gente tem se dedicado mais tempo realmente à produção de lúpulo, né? Nós compramos pouquinhas mudas lá no Rio Grande do Sul, em 75. Dessas vingaram somente uma, foi a primeira que a gente chama até de matriarca, né? E deu uma produção excelente. A gente começou a estudar e viu que, apesar do clima ser totalmente diferente dos locais de origem, quer dizer, que é da Baviera ou do extremo norte americano, e do extremo sul também do continente das Américas, ela poderia ser, aqui saiu muito bem. Então a gente começou a estudar isso um pouco melhor e hoje já se fala até numa tropicalização da planta do lúpulo, semelhante ao que aconteceu, por exemplo, com soja e algumas outras plantas já no Brasil. E você consegue, com pesquisa e com trabalho, aclimatar ela ao terreno e principalmente ao clima. E isso já está acontecendo com o lúpulo. O lúpulo que inicialmente ficou mais no Rio Grande do Sul, alguma coisinha no Rio de Janeiro, na década de 1865. 1865 tem registro histórico da revista do Instituto Fluminense, o Instituto Imperial Fluminense, né? Revista da Lavoura, registrando que o comendador Pereira Passos, era o prefeito do Rio de Janeiro. Ele importou mudas de lúpulo da Baviera, plantou no Rio, plantou no Jardim Botânico, doou para o Ministério da Agricultura para fazer, incentivou algumas coisas e fala com muito bons olhos já naquela época sobre o lúpulo. Depois, a gente lendo as atas daquela época, muito interessante, uma briga muito grande principalmente do pessoal de açúcar e álcool, achando que isso fosse uma concorrência, a cerveja, uma concorrência à cachaça. E foi então uma briga política grande e acabou que a cachaça naquele primeiro momento venceu, né? Isso ficou adormecido
e não se falou mais. Na década de 70 para cá, agora de 1970, nos Estados Unidos e depois do mundo inteiro, com essa febre de cervejas artesanais, cervejas feitas em casa, quer dizer, todo mundo procurou alguns atributos especiais para fazer a bebida melhor, para fazer uma bebida, enfim, melhor de tudo, né? E variar um pouco os sabores daquelas tradicionais industriais que a gente chama. E o lúpulo é a planta principal, principal ingrediente para identificar o produto, porque ela que vai dar o amargor, né? E que vai dar aroma e sabor à coisa, que aroma de cerveja, o sabor de cerveja, ele é dado pelo lúpulo, né? Então é um ingrediente fundamental, muito importante. E ele é utilizado nas cervejas industriais em pouca quantidade, por causa do, proporcionalmente, o preço que é caro. Dos ingredientes da cerveja, o mais caro, proporcionalmente, é o lúpulo. Né? E parece que foi o último na composição da cerveja que fechou essa receita, não foi? Exato. É uma história comprida, mas é muito interessante, porque existe uma lei que ele chama a lei da pureza alemã, né? Que é de 1516, já fez 500 anos agora, em que a cerveja só poderia ter malte. Na época, o lúpulo já estava entrando nessa época, né? Por influência principalmente de uma monja, a Hildegarda de Bingen. Ela, no mosteiro, ela identificou que o lúpulo servia não só por causa do amargor, mas ela prolongava a vida útil da cerveja. Movida de prateleira da cerveja, ela não sabia o que era, porque não tinha estudos, né? Mas ela observou que prolongava a cerveja, então ela começou a fazer as dosagens e as maneiras de aplicar o lúpulo. Então isso veio daquela época para cá e acontece. O lúpulo é um bacteriostático, né? Quer dizer, ele elimina o crescimento de bactérias. Então isso é muito importante, porque naquela época da Idade Média, tinha muito problema de tifo, esse tipo de coisa por causa de água. E a água, a pessoa dava cerveja ao invés, porque a cerveja, além de ser fervida, depois a pessoa, então, no preparo, da fermentação e no preparo, o lúpulo, como bactericida, ajudava a não ter bactéria nenhuma e dava uma vida útil, né? Então as pessoas, para se preservar desse tipo de doença, tomavam muito cerveja, inclusive crianças, né? É muito interessante. Desde que você comprou a primeira muda em 2015, até hoje, quais foram as dificuldades que você encontrou na produção do lúpulo? Olha, a primeira é a gente ter, digamos, uma fonte de referência, bibliografia, para saber os requerimentos nutricionais da planta, né? Requerimentos de fósforo, de potássio, de todos os demais elementos de solo necessários para um bom desenvolvimento. A gente só tem literatura ou americana ou alemã, exatamente. E você fez essa pesquisa própria? Exatamente, isso tem na internet com bastante coisa, tem bastante livros publicados, tem institutos grandes na Alemanha e nos Estados Unidos que fazem muita publicação, tem livros à vontade. E aí a gente acabou depois se juntando junto com o Alexandre, que é o agrônomo aqui da Emater de Nova Friburgo, que ele era o secretário de Agricultura na época de Nova Friburgo, hoje ele é o regional da Emater. E ele, então, como agrônomo muito dedicado, passamos essa bibliografia para ele também. Ele começou a estudar, fazer uma análise comparativa entre os requerimentos nutricionais da Europa com os Estados Unidos, para a gente adequar alguma coisa média que pudesse ser para a gente, né? Então, a principal característica, digamos, de falta no Brasil para o lúpulo é percentual de fósforo no solo. Os solos brasileiros são muito deficientes em fósforo e também potássio. Então, mas isso é facilmente corrigido com adubação. Isso é só você saber a quantidade que a planta precisa para você poder fazer a suplementação, né? Então isso foi feito. O Alexandre nos ajudou muito nisso daí. Tem acompanhado até hoje na área B que a gente tem plantado ano passado. Ele tem acompanhado de perto, mensalmente ele vem aqui, dá uma olhada, vê como é que está o desenvolvimento, mede, quantifica, qualifica.
e enfim, está nos dando um apoio técnico muito bom. Isso foi muito bom porque excelente, porque o que acontece? A pessoa capacitada ajuda a estabelecer os parâmetros técnicos da lavoura, a lavoura está indo muito bem, e com isso a gente se animou a passar e a multiplicar isso para terceiros. Então tem outras pessoas já na região plantando também lúpulo. Aqui em Amparo? Aqui em Amparo tem aqui o André Gripe, aqui do Fogão a Lenha, né? Tem a Fazenda Paiol del Rei, também tem um plantio. Tinha o Davi Sorrentino lá em cima, que faleceu recentemente. Então já tem alguns plantios pequenos por aqui, né? Aqui na Vargem Alta, chegando aqui para Amparo, aqui também tem pessoas plantando. O Ibel que está plantando em Vargem Alta, e lá também em Conquista, como estudo e como avaliação também, que a gente tem ajudado. Boa Jardim tem alguns produtores, Macuco tem produtor. Então tem vários pequenos produtores, que hoje todo mundo é muito pequeno, né? Testando e vendo e fazendo. E a gente está compartilhando muito essas ideias de requerimentos. Então eu acho que tem tudo para dar certo, porque a tropicalização de plantas é mais fácil do que de animais, né? A planta ela é muito exigente em água, esse é um grande problema que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma irrigação constante. É uma irrigação, porque, por exemplo, como agora nós estamos agora em Nova Friburgo, chegamos a ter em 9 dias somente uma chuvinha de 9 milímetros. Isso é muito ruim. E se não houvesse uma irrigação para as plantas, a gente teria insucesso. Quer dizer, não no total, porque a planta ia produzir pouquinho, ia ficar ruim, o cone não ia encher bem, ou não ia dar as características desejáveis. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quer dizer, uma das coisas que a gente já viu claramente, que no primeiro momento a gente não tinha, era que há necessidade de ter um sistema de irrigação para nesses períodos a gente chama de veranico, né? Normalmente é janeiro, às vezes esse ano foi dezembro, passar períodos maiores que 2, 3 dias sem chover, a gente poder fazer a complementação de água. Porque uma planta, segundo a bibliografia internacional, que requer de 6 a 8 litros de água dia. Então, e os solos que ela é indicado para ela são solos mais arenosos, quer dizer, que não tem uma grande capacidade de retenção de água. Então, quer dizer, choveu, 2, 3 dias ele fica bem encharcado com água, mas depois disso ele começa a secar e a planta é a primeira a sentir. Agora, com relação ao lúpulo, é uma trepadeira, é uma flor, né? E ela tem essa característica também de o macho e a fêmea, né? Perfeito, exatamente. São plantas, tem plantas machas e plantas fêmeas, né? A espécie, o gênero, né? O caso próprio para a cerveja, que próprio para a produção de cerveja é a fêmea. Então a gente faz a multiplicação, não é por semente, a gente faz a multiplicação por estaquia, que é um pedaço do caule, e a gente faz a semente, que a gente tem inclusive aqui para poder multiplicar. Ou então, depois que ela já está mais adulta, depois do 2º ou 3º ano, a gente faz um pedaço da raiz, que a gente chama de rizoma. Então são as duas maneiras de multiplicar. Como são clones, são exatamente a mesma planta da árvore-mãe, né? Então a multiplicação é uma multiplicação simples, não é complicado, e a gente pode fazer dessa maneira que é o melhor. E você só usa a planta macho quando você está em centro de pesquisa. E você deixa o macho, vai polinizar a fêmea, o cone, e aí vão dar sementes viáveis, né? E dessas sementes viáveis, aí, quer dizer, como é uma heterogeneidade muito grande, você vai ter uma centena de milhares de plantas com características próprias, que podem ser completamente diferentes da planta mãe e planta da mãe e do pai. E aí é onde você tira essas plantas para você fazer o trabalho de desenvolvimento e de novas variedades. Originalmente haviam só 4 espécies de lúpulos no mundo, todos eles oriundos ali da região da Bavária, no central da Europa, né? E hoje no mundo tem mais de 150 espécies. Então aquilo foi bem no início de 1600, 1400 para a Inglaterra, lá desenvolveu variedades lá. Foi para os Estados Unidos, fizeram desenvolver lá. Então hoje tem variedades desenvolvidas no mundo inteiro, né? Inclusive uma brasileira já está registrando, que é a mantiqueira, porque foi variedades que nasceram de sementes. Então ela não se parece com nenhuma outra.
Então por isso a gente chama variedade nova. Então para pesquisa é excelente, é bacana, um trabalho, mas um trabalho muito demorado, muito longo, né? Então a gente já vai fazendo a multiplicação de clone, que é exatamente igual à planta mãe, e repete as mesmas qualidades de produção e principalmente de aroma e sabor.